Planeta SPM está de volta e hoje com o jornalista Fábio Altman. Agora vamos falar um pouco mais sobre cobertura jornalística para o esporte. Fábio, você já passou por muitas áreas dentro do jornalismo, né? Qual que é a sua relação com a pauta esportiva no seu trabalho? Bom, a pauta esportiva, na verdade, nasceu do interesse pessoal, de família. O meu avô, Valdemar Zumbano, já falecido, ele era tio do Éder Joffre e, portanto, na minha casa, meus pais, meus avós, a gente sempre teve um contato muito próximo com o esporte. Portanto, o meu primeiro contato de leitura, que seja na vida, de manhã, no café da manhã, desde criança, sempre foi com o caderno de esportes dos jornais. Portanto, eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Veja, de um modo ou outro, eu sempre tentava demonstrar, assim, no início de carreira, que eu tinha interesse por esporte. Eu não fui contratado, eu não comecei como jornalista esportivo, mas sempre que havia alguma oportunidade, eu tentava mostrar que era uma área que para mim, pessoalmente, eu tinha interesse, alguma facilidade, e as coisas foram se caminhando nessa direção. Entendi. Então foi uma vontade pessoal mesmo. Uma vontade pessoal, né? Mas assim, de fato eu não comecei como jornalista esportivo, era uma das áreas, né? Claro. E para ampliar essa discussão sobre jornalismo esportivo, conversamos ao vivo por Skype com André Ranieri, repórter esportivo da Rádio Jovem Pan, que vai nos contar um pouco da cobertura esportiva no rádio. André, tudo bem com você? Tudo bem. Fala, Mário. Fala, Fábio. Um grande prazer participar aí com vocês. Vamos torcer agora para a conexão, né? No Brasil, a conexão da internet geralmente dá umas falhadinhas, mas, por enquanto, ao que parece, está tudo certo. André Ranieri é formado em comunicação social, trabalhou por quase 3 anos como assessor de imprensa em uma agência de comunicação corporativa. Em 2014, foi para a Rádio Jovem Pan, cobriu 2 Copas do Mundo, sendo uma como produtor e outra como repórter. Atualmente é setorista do Corinthians e participa de transmissões do Campeonato Brasileiro de Futebol, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Libertadores. Na verdade, um pouquinho antes disso, já tinha trabalhado aqui aos sábados com o Flávio Prado. Eu tenho um programa que se chama Jovem Fundo da Bola. É uma espécie de laboratório, você vai sentindo o rádio, aprendendo a fazer um roteiro, aprendendo a fazer um texto de rádio, depois fazer ao vivo, gravando os boletins e depois, consequentemente, fazendo ao vivo. E aí, por coincidência, eu já tinha até meio que desistido da área de jornalismo esportivo, que era meu sonho lá atrás. Por coincidência, oferecendo uma pauta para o Flávio Prado, ele lembrou de mim, lembrou que abriu uma vaga de produtor aqui e eu entrei em 2014 como produtor. Aí depois comecei a fazer outras coisas, hoje em dia eu sou repórter. O André é setorista do Corinthians, ele cobre inclusive jogos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Ô André, como é que é o seu dia a dia na rádio? Como são feitas as apurações das pautas esportivas? Então, o dia a dia, meu dia a dia, na verdade, ele não tem muito horário, assim, horário para chegar, horário para sair, é aleatório. Tem dias que eles estão mais tranquilos e tem dias que estão mais agitados. Por exemplo, quando não tem jogo, geralmente eu venho para os programas, eu vou no treino do Corinthians, quando eu tenho exclusiva também, eu vou lá no CT, que fica no Parque Ecológico, para quem não conhece. Em dia de jogo, geralmente eu estou escalado nos jogos da Arena Corinthians, mas eu faço também, eventualmente, outros jogos, no Allianz Parque, no Pacaembu, né, no Morumbi. Os estádios aqui de São Paulo eu costumo fazer bastante, mas em todos os jogos do Corinthians praticamente eu tô. Então não tem muita lógica, assim, que nem hoje eu cheguei e aí, no final da manhã, para falar sobre a rodada, aí eu gravei o boletim do Camisa 10, porque eu ia conversar com vocês, então fiz gravado, em vídeo, né? Porque agora tá com vídeo aqui, é rádio com imagem, né? O pessoal diz. Então gravei com vídeo pro Camisa 10, aí tô conversando com vocês. Daqui a pouquinho eu vou pro Esporte em Discussão, que é outro programa. Aí à tarde tem treino no CT. Um pouco antes eu vou gravar um quadro que tem na internet. Então é meio aleatório, assim, tem dias que são bem agitados e tem dias que são mais tranquilos. Sobre a apuração, geralmente é complicado. Quando tem uma notícia, desculpa, a última delas foi a do Carille, assim, a última grande notícia do Corinthians. E aí você começa a ligar para todo mundo, é difícil, muita gente não te atende, e você vai ligando para um, para outro, até que alguém te atende e você consegue, tá saindo mesmo, Carille, é que ele tá indo embora? Não, tá saindo. Quem vai ficar? É o Osmar Loss. Aí você liga para outro, e quem mais? O Mauri vai junto? O fulano vai junto? Você tenta pegar como se fosse um puzzle, né? Você vai juntando tudo e tentando montar uma informação grande e completa. Legal, André. E agora eu queria perguntar para o Fábio. Fábio, no impresso, as pautas vão além do tradicional do futebol, do Hard News também, principalmente.
Como que são definidas as prioridades de pauta na redação? No caso de uma revista como a Veja, que é uma revista semanal, tem esse complicador, né, que é o ritmo de publicação, embora hoje em dia a Veja tenha o site de notícias, mas a nossa cabeça ainda é a cabeça daquela rotina de a cada 7 dias ter uma publicação. A luta toda que a gente tem é de tentar pautas, ideias que sobrevivam a 7 dias. Então, se a gente pegar, por exemplo, o trabalho que o Ranieri descreveu dele, que é um trabalho cotidiano, de notícia, a gente tem que tentar fugir um pouco disso, sair da notícia em si tradicional, para ir um pouco mais fundo. Nem sempre é possível. Muitas vezes, se nós formos folhear a Veja e outras revistas semanais, muitas vezes a gente não atinge esse objetivo e acaba aparecendo apenas um resumo da semana. Mas o caminho ideal é tentar pautas que saiam um pouco do óbvio, procurando perfis, histórias de bastidores, e sobretudo no esporte, assim. Eu vou dar um exemplo de Copa do Mundo, por exemplo, que o calendário, os jogos decisivos costumam acontecer no final de semana, sexta, sábado e domingo. Como a revista ela fecha na sexta-feira, né, fecha na quinta, circula na sexta, antes fechava na sexta, circulava no sábado, não faz o menor sentido você falar de um jogo que, quando a revista chegar às bancas, o jogo já terá acontecido e, por exemplo, em Copa do Mundo, um jogo decisivo de mata-mata muda tudo. Não dá para falar da seleção brasileira, a revista chegando nas mãos das pessoas e na noite anterior ou horas antes ter se dado um desfecho, vencendo ou perdendo. Então é preciso buscar... O timing é completamente diferente, né? Às vezes, infelizmente, é preciso sair um pouco da briga. Sim. Não dá para você ter um jogo de final de Copa do Mundo, você tem que fugir dessa história, porque a final vai acontecer e a revista chegaria gelada demais. Então é difícil, não é uma ciência muito simples, a gente tem que ficar o tempo inteiro buscando ser criativo, buscando histórias diferentes. Claro, né? Muito interessante. Ô André, especificamente você faz também transmissões de futebol, né? E você é repórter de campo. Como que é essa preparação para ser repórter de campo numa transmissão? Cara, repórter de campo, eu diria que para o jornalista esportivo, principalmente o que está mais jovem na profissão, é a coisa mais legal de fazer. Depois de um tempo, a tendência é que o jornalista esportivo que começou no rádio e começou a fazer meta, né, que é a reportagem de campo, ele queira virar comentarista, às vezes até narrador, né? Antigamente era mais comum um repórter virar narrador, mas aquela sensação de você estar no gramado, ela é indescritível. Eu lembro que meu primeiro jogo foi na Copa São Paulo de 2016, se eu não me engano, contra o Cruzeiro, era semifinal e era na arena e estava lotado, né? Então aquela sensação de você entrar no estádio e ver os jogadores aquecendo, a torcida, o estádio lotado, ela de fato é bem diferente. Sobre a preparação, você precisa muito do improviso, né? Como você vai falar, porque na hora é muito isso. Você coloca alguns pontos que você considera importante para você não esquecer e na hora do jogo você vai desenrolando. Precisa muito de improviso. No começo é complicado, mas depois de um tempo você acostuma e até para ler, para falar no papel você tem dificuldades. Hoje em dia, em alguns boletins, preciso ler o PP. E eu perdi tanto o hábito de ler que eu fico me enrolando. É muito mais fácil para mim falar naturalmente, improvisando, né? Mas só que alguns assuntos são tão complexos que você não consegue falar sendo curto. Você precisa, às vezes, você tem 1 minuto, não adianta você ir falando da cabeça e estourar o seu tempo. Então, eu escrevo, né, se o assunto ele é mais delicado. E se é um boletim para o Jornal da Manhã, por exemplo, que é mais curtinho, geralmente eu leio. Mas eu não gosto muito, eu prefiro fazer no improviso, eu prefiro fazer sem ler mesmo. Beleza, André. Muito obrigado pela sua participação, ajudou muito aí a trazer mais uma visão diferente para o nosso programa. Obrigado pela participação, viu? Valeu, muito obrigado aí pelo convite, grande abraço a todo mundo e sempre que precisar a gente está à disposição aí. Até a próxima. Valeu, André. Brigadão. Bom, vamos para mais um rápido intervalo então e já voltamos com o último bloco do Planeta SPM, dessa vez para falar sobre os grandes eventos esportivos. Até já!